Bom, rapaziada, o Internacional terminou eliminado nesta, aliás, já quinta-feira, né, para o Flamengo dentro de casa. Mais um show de incompetência do técnico Roger Machado, da sua comissão técnica, do departamento de futebol do Internacional e do grupo de jogadores, com certeza. Depois de uma grande festa aqui no estádio Beira-Rio, a gente repercutiu essa derrota do Internacional por 2-0, eliminação na Copa Libertadores no último vídeo, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que aconteceu no vestiário do Internacional. Roger Machado falou sobre sua permanência. Será que vai durar isso mesmo? O presidente Alessandro Barcelos também veio aqui e de um tom completamente abatido e parece que sem entender um pouco da realidade do Internacional, concedeu entrevista coletiva. Alan Patrick foi o único dos jogadores a, de fato, conversar com o torcedor, não falar para detentor de direito para ter imagenzinha, não. O Alan Patrick foi o único que falou de fato com o torcedor do Inter, e a gente vai repercutir todo esse vestiário do Colorado a partir de agora aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Eu me dei mal lá na KTO, apostei numa vitória do Inter de 2-1, o Inter passando nos pênaltis, nem perto disso, né? Deu Flamengo 2-0 e o Inter está eliminado aí nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado, depois de uma longa reunião no vestiário aqui do estádio Beira-Rio, concedeu entrevista coletiva, destacou que toda e qualquer frustração por uma eliminação acarreta impressão no treinador, e ele entende isso, que isso faz parte da cultura do futebol brasileiro, que esse ano o Inter teve instabilidades nos momentos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores da América, e que não tem nada errado na frustração dos torcedores, sobretudo pelo otimismo que se tinha pelo bom início de temporada com o título do Gauchão, segundo o técnico Roger Machado. Ainda sobre a sua situação no cargo, ele, em determinado momento, numa outra resposta, se incomodou um pouco. Ele disse que se aventa a saída dele há pelo menos 2 meses, que a todo momento é uma possível permanência do ponto de vista de ambiente externo, mas que ele está respondendo esse ambiente externo porque a cada insucesso que ele tem, pelo menos desses últimos 5 jogos, é permanência dele ou não como treinador do Inter. Ele disse que ele não é treinador do Internacional, ele está treinador do Inter há 1 ano. Que esse cargo não pertence a ele, esse cargo pertence à direção e ao clube, e que aqui ele vai estar até a direção entender que talvez não surta mais frutos do seu trabalho. Ou seja, o Roger garantiu que fica, pelo menos em um primeiro momento, mas não quis falar sobre o amanhã, porque não tem de fato como saber sobre o amanhã, considerando que ele foi eliminado nas 2 grandes competições que o Inter disputou e vislumbrava chegar longe nessa temporada. O Roger falou ainda sobre o jogo de fato, o confronto contra o Flamengo. Ele disse que não faltou força para a equipe, que a equipe fez a força máxima diante de um adversário que foi melhor do que o Internacional nas 2 partidas. Ele fez o meia-culpa que o Flamengo vive um momento melhor que o Inter, que eles colocaram, os jogadores do Inter, o limite, todos eles colocaram seu limite, mas que nesse momento o Flamengo é melhor do que o Inter, e isso foi reconhecido pelo técnico do Internacional. O Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, que inclusive mais uma vez fez a melhor pergunta da entrevista coletiva do Roger. Enquanto teve muita bolinha levantada, o Sonda foi lá e fez a pergunta que tinha que ser feita e de fato tirou a resposta, não vou dizer que é a resposta que todos queriam ouvir, mas fez a pergunta necessária para o Roger, que é, cara, o Inter vislumbrava chegar longe nas Copas. Copa do Brasil contra o Fluminense, Libertadores contra o Flamengo. Acabou eliminado nas 2. Mais do que isso, sem jogar nada, nenhum dos 4 jogos. O Inter não jogou contra o Fluminense no jogo de volta no Maracanã, contra o Flamengo no jogo de ida no Maracanã, não jogou nada contra o Fluminense no jogo de ida aqui da Copa do Brasil e nem no jogo de volta contra o Flamengo aqui da Libertadores. Pouquíssimos chutes a gol, para não dizer, cara, não dá 10 chutes a gol, juntando 4 jogos. 4 jogos, 2 tempos cada um, a gente está falando de 8 tempos. E o Inter não jogou absolutamente nada nesses 2 confrontos. E foi basicamente essa a pergunta do Sonda para o Roger Machado. E o Roger disse que, e aí o Sonda fez toda essa pergunta, e dentro disso o que para ele sustentava a sua permanência no Internacional. E ele disse que o que sustenta o trabalho dele ainda no Inter é o dia a dia. Ele disse que o dia a dia dele é muito bom, que em outros momentos a sua equipe já teve muita produção e que o futebol é feito de momentos. E que esse momento dele é de baixa, de pouca produção, mas que já foi de alta.
Ele disse que tem que se analisar o todo, que é um momento de instabilidade que está demorando para passar e que principalmente o que sustenta a sua permanência é seguir trabalhando no dia a dia. Respondeu não respondendo, né, o técnico do Internacional. Sobre o que fazer agora, tá? Ele disse que agora é o momento de retomar o Campeonato Brasileiro, afinal o Inter só tem o Brasileirão até o final do ano, e fazer a mesma sequência que ele fez quando chegou no Internacional no ano passado. O que cá entre nós é difícil, o Roger chegou num outro contexto, mas também era de meio de temporada com o Inter só no Brasileirão, mas outro tipo de contexto, né? Não é a mesma coisa. E ele engata 16 jogos de invencibilidade. A gente vai torcer para que isso aconteça e que o Inter engate aí uma sequência de vitórias e classifique direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Porque título é difícil de imaginar. Está muito distante já, mas o Roger ter essa confiança de que a equipe pode fazer a mesma sequência que fez no ano passado, de fato, me surpreende bastante, tá? Ele foi questionado pelo Taigor Jank se no início do ano, quando se falou que o Inter tinha um elenco e tinha montado um grupo para brigar em todas as competições, foi um erro na análise da temporada. E ele disse que a avaliação e planejamento do clube foi de acordo com o que foi feito no final do ano passado, no seu trabalho, na classificação direta para a Libertadores. Ele disse que o clube sempre frisou que a principal contratação da equipe era manter a base do time titular e não perder jogadores, e que isso foi feito. Então era normal enxergar que a temporada poderia ser de outra forma, poderia ser diferente, tá? Depois do Roger, então, que é mantido no cargo de treinador do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva. Ele pediu desculpas para o torcedor do Internacional, também pediu desculpas ali para a imprensa, porque teve que atender aqui por conta do protocolo da Conmebol, enfim. Então ficou algo não muito bom ali, enfim. Mas ele disse que tem convicção no trabalho do Roger, que o Roger está mantido, então, como treinador do Inter, tem convicção no trabalho dele, plena confiança no trabalho dele como treinador do Internacional, e disse que é muito importante destacar os jogos contra o Flamengo por conta das necessidades de melhoria que precisam acontecer, mas também entendendo que o Flamengo tem um grande investimento, tem hoje mais time do que o Internacional, e que, se for equiparar as duas equipes, o Flamengo hoje é melhor do que o Internacional. Então ele disse que agora o foco é no Campeonato Brasileiro para voltar a subir na tabela e conseguir uma vaga na Libertadores da próxima temporada, e ele disse que tem convicção de que isso é bem possível sim, segundo o técnico Roger Machado, tá? Por que a confiança e a convicção de que o Roger tem que permanecer? O presidente foi questionado e disse que e aí ele foi questionado por que não fazer nenhuma mudança, seja na comissão técnica, seja na direção ou em elenco, enfim. E ele disse que esse mesmo departamento de futebol, mesmos jogadores e mesma comissão técnica já deu resultado positivo no Internacional. E ele disse que se nunca tivessem atingido nenhum resultado com essa direção, esses jogadores e essa comissão técnica, aí beleza pensar em demissões, em mudanças. Mas como eles já atingiram, é voltar a fazer o que eles já tinham feito em algum momento. Ele disse que quando a gente, como direção, entende que o trabalho entre grupo e comissão, grupo de jogadores e comissão já não está mais surtindo efeito, já não tem mais essa relação, aí é o momento de mudança. E o presidente disse que esse não é o momento, que não está tendo essa não relação entre grupo de jogadores e comissão técnica do Roger Machado, tá? Aí ele volta a falar sobre a questão da disparidade financeira entre Inter e Flamengo. Ele disse que quer, inclusive, fazer com a imprensa uma conversa sobre o assunto futuramente. Ele disse que ele poderia falar aqui em nome de 13, 14, 15 times do futebol brasileiro que também estão passando por esse distanciamento de equipes que arrecadam mais, equipes que arrecadam menos, mas ele disse que ele não queria falar muito sobre o assunto porque poderia parecer uma desculpa de derrotado. Ele disse que, mas ele ainda assim dá desculpa. Ele disse que ele não queria falar sobre o assunto para não parecer que era uma desculpa pela eliminação, mas ele ainda assim fala sobre o assunto, dizendo que o Flamengo nas últimas 4 janelas investiu 600 milhões de reais, que só na última janela foram 300 milhões e que o Inter na última foram 27 milhões. Então é uma disparidade de fato financeira e que potencializa o Flamengo de uma forma que não tem como potencializar o Inter, que de fato o presidente tem um ponto. A questão é que depois do Inter simplesmente não conseguir chutar gol contra esse Flamengo, cara, também tem muito a ver com postura. Não tem como pensar diferente disso. Sobre as eliminações contra Fluminense e Flamengo, o presidente Barcelos disse que foram adversários distintos e ele deixou muito claro que
existe o diagnóstico já sobre a eliminação contra o Flamengo, que é um time de superioridade técnica, capacidade de investimento maior no plantel e que o Inter não teve força para enfrentar o Flamengo. E que contra o Fluminense, segundo o presidente Barcelos, era um duelo, um confronto mais equilibrado. E que ali foi uma incapacidade do Inter, ou seja, uma incompetência assumida pelo presidente Barcelos do Inter avançar de fase contra o Fluminense na Copa do Brasil. Ele disse que o torcedor obviamente está indignado, que todos aqui dentro estão indignados também, que faz parte isso, o Inter é gigante, mas ele também não quis dizer que, porque ele foi questionado pelo Thiago Stormovski sobre os fracassos da gestão. 5º ano, mais uma eliminação dentro de casa, até o momento só um campeonato gaúcho conquistado, daquilo que se prometeu, obviamente, muito aquém. E ele citou que as eliminações vêm antes de 2021, ou seja, antes da sua gestão como presidente do Internacional. Que citou outras conquistas da direção, que mesmo com enchentes no ano passado conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e ter uma vaga na Libertadores, venceu o Campeonato Gaúcho que não se vencia há muito tempo, mas cá entre nós, presidente, é muito pouco daquilo que se esperava e daquilo que a gente também ficou otimista ouvindo do senhor nas suas 2 campanhas, né? Uma para ser presidente e outra para ser reeleito. Bom, o Alan Patrick também falou no vestiário do Inter, disse que é um momento difícil de falar, que claro que o torcedor fica frustrado, assim como o grupo de jogadores, e que a eliminação do Inter hoje se resume na qualidade do adversário e que às vezes tem que ter ele humildade de assumir que eles foram melhores, nesse caso, o Flamengo. Ele disse que a responsabilidade é de todos, não só do grupo de jogadores, ou seja, também passando para a comissão e para a direção, além dos jogadores, essa responsabilidade. Ele disse que daqui 2 dias tem jogo novamente contra o Cruzeiro lá em BH pelo Brasileirão e que a equipe precisa virar a chave, que a vida é assim, que a eliminação é dolorosa, que eles queriam ter dado essa classificação para o torcedor, mas passou quem foi melhor, segundo o Alan Patrick. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre a questão ali daquilo que atrapalhou as equipes no início e que, cara, cortou completamente o clímax do Beira-Rio, do time do Inter, atrasou o jogo em 30, 35 minutos por conta de papéis picados, brilhosos, enfim, uma quantidade completamente exagerada. Primeiro, aquilo não foi do torcedor do Inter, o que deixa pior o caso. Se foi uma ideia do foi uma ideia do Internacional como instituição, é pior ainda. O presidente até foi questionado sobre isso, disse que vai buscar entender o que aconteceu. Eu conversei com muitas pessoas do clube que não têm noção ainda do que aconteceu. Eu ouvi uma versão de uma delas que isso veio do relacionamento social do Inter, ou seja, não passaria por administração, o que deixa mais absurdo, ou seja, a administração do Inter está largada às traças para conseguir deixar isso acontecer. Porque uma coisa é o torcedor jogar papel picado, ainda mais do tamanho que tem ali a distância da arquibancada onde fica a torcida para o campo, talvez nem fosse chegar lá no campo, se chegasse seria numa escala muito menor. Agora, o clube fazer isso no meio do campo, do jeito que fez, cortando completamente o que estava acontecendo ali, a sinergia entre torcida, campo, o Inter talvez fosse tentar um abafo ali no Flamengo, enfim, o Thiago Maia falou para a televisão aqui, para a ESPN, tá? Que os jogadores sentiram, o gramado ficou ruim porque tinha muito papel picado ali, o campo ficou ruim e cortou, claro, o clima ali de entrar em campo e já ir para o jogo, porque eles ficaram 30 minutos batendo bola, olhando e esperando o pessoal limpar o gramado. Olha, quando a gente acha que é só dentro de campo, as coisas que acontecendo dessa forma no Inter, a gente vê que também, né, em outros setores é impressionante a incompetência do Sport Clube Internacional nessas situações. Olha, palmas para a administração do Inter que não manda nada, a péssima ideia do relacionamento social do clube e a direção do Internacional não saber disso que é o mais assustador de tudo. Bom, vamos lá, seguimos, tem Campeonato Brasileiro no final de semana, a gente volta ainda nessa quinta-feira com mais conteúdo, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.